A graça de Deus é um fio dourado que une as Escrituras, revelando seu amor imutável, desde a criação até a redenção. Na nossa última aula, exploramos o conceito fundamental de graça, entendendo-a como o favor imerecido de Deus, que nos oferece salvação, sustento e transformação. Vimos como a graça se manifesta em diferentes formas, como a graça comum e a graça especial, como ela impacta profundamente a vida dos cristãos, desde a justificação até a santificação e a segurança da salvação. Agora vamos aprofundar nossa compreensão da graça, examinando como ela é revelada tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. Olá, amante do conhecimento da Palavra de Deus. Seja muito bem-vindo à nossa aula sobre graça de Deus revelada no Antigo Testamento. Pastor Wagner aqui com você. E hoje continuaremos nossa jornada explorando a graça divina. Mas agora veremos como ela é consistentemente revelada ao longo das Escrituras. Desde o Antigo Testamento, vemos a graça de Deus em ação, escolhendo e preservando o seu povo, até o Novo Testamento, onde essa graça é plenamente manifestada na pessoa de Jesus Cristo. Vamos analisar como a graça permeia toda a narrativa bíblica, conectando a antiga aliança com a nova. E o que isso significa para nós como cristãos? A Bíblia é uma história contínua de amor da graça de Deus. Desde Gênesis até Apocalipse, a graça não é um conceito novo introduzido apenas no Novo Testamento, mas é um tema presente em toda a Escritura. Tanto no Antigo Testamento, a graça de Deus é revelada de maneiras poderosas e transformadoras, mostrando que o seu amor e misericórdia são constantes e eternas. Nesta aula exploraremos como a graça de Deus se manifesta em ambos os testamentos e como essa revelação progressiva nos leva a uma compreensão mais profunda do plano da salvação de Deus para as nossas vidas. No Antigo Testamento, a graça de Deus é frequentemente demonstrada através das suas ações em favor do povo de Israel e de indivíduos específicos, embora a palavra graça não seja usada com a mesma frequência que no Novo Testamento. Os atos de Deus revelam claramente seu caráter gracioso. Um dos maiores exemplos da graça de Deus no Antigo Testamento é a escolha de Israel como seu povo especial. Deus escolheu Abraão e seus descendentes, não por causa de alguma qualidade ou mérito, mas por pura graça. Em Deuteronômio 7, 7 e 8, Deus diz ao povo de Israel que não os escolheu porque fossem mais numerosos que os outros povos, mas por causa do seu amor e promessa. Outro exemplo significativo da graça de Deus é visto na libertação de Israel do Egito. Mesmo quando o povo murmurava e duvidava de Deus, ele continuou a prover para eles no deserto. A graça de Deus foi manifestada na provisão do maná, a água e proteção contra os inimigos. Êxodo 16 e Números 20 são capítulos que ilustram a paciência e a graça de Deus para com o povo de Israel. A graça de Deus também é evidente em sua paciência diante da constante rebeldia de Israel, apesar dos seus pecados repetidos. Deus continua a mostrar misericórdia, chamando-os ao arrependimento por meio dos profetas. A passagem de Êxodo 34, 6 e 7, onde Deus se descreve como compassivo e misericordioso, tardio em irar-se e grande em amor e fidelidade, é um exemplo claro do caráter gracioso de Deus. Mesmo quando Israel sofreu as consequências de sua desobediência, Deus em sua graça prometeu restauração. Os profetas frequentemente falavam de um tempo em que Deus restauraria seu povo e cumpriria suas promessas. Passagem como Jeremias 31, do 31 ao 34, que fala da nova aliança, mostram a disposição de Deus em perdoar e renovar o seu povo. Uma manifestação clara
da sua graça. No Novo Testamento, a graça de Deus é revelada de forma ainda mais plena e poderosa através da pessoa e obra de Jesus Cristo. A graça se torna o tema central da mensagem do Evangelho, transformando a vida de todos que creem. A maior manifestação da graça de Deus é vista na encarnação de Jesus Cristo. Em João 1, 14 a 17, lemos que a palavra se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Jesus é a personificação da graça de Deus, vindo ao mundo para salvar os pecadores. A cruz é o ponto culminante da graça divina. Em Romanos 3, 23 e 24, Paulo declara que todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, sendo justificado gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Na cruz, Jesus pagou o preço pelo pecado, oferecendo-nos a salvação como um dom gratuito. A justificação é um dos aspectos centrais da graça do Novo Testamento. Em Efésios 2, 8 e 9, Paulo afirma: pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. A justificação pela fé nos assegura que somos salvos. Não somos salvos por nossos méritos, mas pela graça de Deus, recebida através da fé em Jesus Cristo de Nazaré. A graça também é manifesta na nossa adoração como filhos de Deus. Em Efésios 1, 5, 6, Paulo escreve que Deus nos predestinou para sermos adotados como seus filhos por meio de Jesus Cristo, para louvor da sua gloriosa graça. Esta adoção nos dá um novo status diante de Deus, como membros da sua família. O Novo Testamento também destaca a obra contínua do Espírito Santo, como uma manifestação de graça de Deus. Em Tito 3, 5 a 7, Paulo descreve como o Espírito Santo nos regenera, nos renova como parte do plano da salvação pela graça. O Espírito Santo é aquele que nos guia, nos consola, nos capacita a viver a vida cristã. A graça de Deus é o fio dourado que une toda a Escritura, desde o Antigo Testamento, onde a graça se manifesta na escolha, provisão e paciência de Deus com o povo de Israel, até o Novo Testamento, onde ele se revela plenamente em Jesus Cristo. A graça é um testemunho do amor imutável de Deus. Ao estudarmos a graça em toda a Bíblia, somos levados a uma compreensão mais profunda do caráter de Deus e da sua obra redentora, reconhecendo que tudo o que somos e temos é resultado do favor imerecido de Deus. E isso nos leva a uma vida de adoração e gratidão. A graça de Deus é um fio dourado que une as Escrituras, revelando o seu amor imutável, desde a criação até a redenção. Na próxima aula, vamos continuar explorando as maravilhas da graça e como ela se aplica à nossa vida cristã de maneira prática. Não perca! Nos vemos na próxima aula e fiquem com Deus.